Oi, eu sou a Ana Carolina, eu sou nutricionista comportamental, trabalho com saúde da mulher e transtornos alimentares, e hoje eu vim tomar um café com elas. Mais um café com elas, eu sou a Vanessa Nascimento. Eu sou a Patrícia Mora, com uma voz um pouco esquisitinha hoje, mas nós vamos. Não é todos os dias, aliás, não são todos os dias que nós estamos tão bem, né? Mas e o prejuízo é o quê? Não vou tomar sorvete com as meninas. Ó, isso daqui é um gelato, Paty Amora. Gelato, como eu não tô tomando, eu nem sei. Tem menos açúcar, mas leite é mais artesanal. Só para falar que nós estamos aqui na Borelli, 24 de dezembro. Esse gelato que eu tô tomando em especial é de especiarias que você ia adorar. Tem cravo, canela, bem indiano assim. Tem o nome desse bonequinho de Natal que é greenberry, green bread, alguma coisa que eu não sei falar. Gingerbread. Isso, esse daí mesmo. Adoro gabajá. Gente, eu já tô comendo aqui, durante o programa eu vou comendo. Borelli, obrigada, viu? Se você não conhece, venha na Barão do Rio Branco. Aqui se inspira felicidade. Falando em felicidade, estamos com a Ana Carolina Rodrigues, que é nutricionista comportamental. Nessa sessão louca, né, Paty Amora? Como que a gente leva uma nutricionista pra lá numa sorveteria? Tomar sorvete, tomar gelato. Por que será? Eu conheço a Carol tem um tempo, ela praticava yoga comigo, é uma querida. E eu gosto muito do trabalho dela, justamente porque ela desmistifica isso tudo. Ela vai poder se apresentar pra gente e falar. Então, nada melhor do que a gente tomar um gelato e falar sobre nutrição. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Carol, que horas são? Meio-dia. É válido tomar gelato antes do almoço? Pode? Em ocasiões especiais, assim, acho que é super válido, né? E ainda mais um gelato gostoso desse. Eu falei do que tem menos açúcar e tal, mas é porque ele realmente é bem mais saboroso. Mas você trabalha com uma linha diferente, onde o açúcar não é um vilão total, né? Sim, sim. Na abordagem comportamental, a gente entende que, além dos nutrientes, a alimentação também precisa ser prazerosa, ser gostosa, ter um aspecto afetivo. Então, pra gente é importante, né, pensar que tá tudo bem comer esse sorvete aqui ao meio-dia, né? A gente, talvez ele tenha um contexto onde a gente precise mesmo, né, se alimentar de uma forma mais nutritiva nesse horário, mas há momentos para esse também, de poder ter momentos assim, né, de compartilhar, de conversar e ter, ao mesmo tempo, acompanhando um gelato gostoso. Acho que faz sentido. 24 de dezembro, véspera de Natal, a comilança começa, né? Você já acorda tomando café da manhã com panetone, daí depois tem um almoço diferente, já tem a ceia à noite, outro dia esquenta a ceia. Como que fica essa loucura de Natal, final do ano, uma nutricionista comportamental? O que você orienta esses pacientes? Acho que a gente precisa pensar que esses momentos a gente tem todos os anos. São momentos ali de família, de momentos de confraternização, né? Momentos muito importantes que a comida, ela tem seu papel também, né? A gente precisa, às vezes, tirar um pouco essa preocupação excessiva com a comida e poder se permitir mesmo a comer de uma forma adequada. Porque até mesmo, né, se permitir normalmente faz a gente conseguir comer com mais atenção, comer com mais liberdade, com mais prazer. E às vezes até conseguir exagerar menos, né? Porque a gente está realmente ali presente naquele momento, se divertindo. E a comida também não é o único foco, né? A gente acaba a gente vai preparando, né, o paciente o ano todo para chegar nesse momento do ano e ele ter mais tranquilidade de verdade mesmo para comer. Isso não ser um sofrimento, uma angústia, né? Chegar nessa época. Por falar em sofrimento, angústia, tem muita gente que lida com a comida com culpa. Até participa das festas, até come as comidas especiais que são feitas nessa época do ano, mas tem sempre uma piadinha, tem sempre aquelas postagens de chutei o balde, agora tem que correr atrás do balde, feio o pé na jaca. Mas isso por trás nada mais é do que a culpa de estar se permitindo comer. Isso é um comportamento preocupante. Sim, sim. A culpa, ela tem o seu papel de alguma maneira, né? Quando a gente sente culpa, a gente se mobiliza para mudar alguma coisa, mas quando a gente pensa na questão da alimentação, a culpa, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela mais impede a gente de aproveitar aquele momento, porque ela realmente nos traz alguma coisa de positivo, né? Então, esse é um momento que é muito comum mesmo, as pessoas sentirem, as pessoas de modo geral, né, sentirem muita culpa,
E essa culpa realmente ela trava as pessoas de aproveitar. Ou mesmo, né? Elas aproveitam sem pensar, chutam, né? Como você falou, o balde, e depois ficam com essa culpa ali remoendo por muito tempo, sofrendo. E talvez aí, por conta também do nosso Natal e Ano Novo ser bem no verão, isso piora um pouco, né? Isso traz talvez ali uma preocupação a mais, né? Uma preocupação mais excessiva com a questão do corpo, da imagem, e a culpa agora, espaço, né? Carol, quando a gente fala de culpa, tem uma coisa ainda pior do que comer. É aquela história da pessoa, vocês são magrinhas, mas eu que sempre sofri com a balança, eu comi demais agora e eu vou fazer uma dieta super, vou tirar tudo. Aí é arriscado. Fazer uma compensação. Uma compensação. Aí eu faço um jejum de não sei quantos dias, eu só vou beber água, eu só vou comer maçã, eu só vou comer umas sopas. Quais são os riscos dessas dietas? Acho que o mais importante é que esses tipos de comportamentos que parecem às vezes inofensivos, né? Que tá tudo bem, todo mundo faz. Nossa cultura ela é muito voltada para isso, né? Normalizar esses tipos de comportamento. A depender da pessoa, a depender do contexto, isso pode aumentar o risco, por exemplo, de o que a gente chama de um comer transtornado, ou mesmo até um transtorno alimentar. Que aí pode ser realmente uma coisa muito mais grave, e que talvez precise de tratamento, e que normalmente potencializa o sofrimento, né? E é um sofrimento realmente muito intenso para as pessoas. Trazendo um pouquinho para o nosso público, 40, 45 mais, nós crescemos na década de 80, 90. Se eu contar para você que eu estava pensando exatamente isso, sobre bulimia e anorexia, como a gente ouviu isso, porque né? A gente cresceu numa época em que ser muito magra era o ideal de beleza. E fazer todo possível para alcançar esse padrão era aceitável. Ser igual a Kate Moss. Kate Moss usava heroína, ela declara isso hoje em dia, para manter aquele peso cadavérico. E as pessoas faziam de tudo. E esse era o padrão, o aceitável. A gente passou por um processo, até o quê? Uns 10 anos, até uns 8 anos atrás, de aceitação da diversidade de corpos. Com o advento desses benditos Mounjaro, esses remédios que fazem um emagrecimento muito rápido, a gente está vendo, infelizmente, esse padrão voltar agora novamente, ser magro a qualquer custo. Isso é muito preocupante. Então, pra gente que já viveu isso... E ser magro sem saúde, né? Sem saúde. Então, pra gente que já viveu isso, eu acho, sei lá, dá até medo. O problema também é ver as novas gerações, de repente, que estavam aceitando que os corpos são diferentes, começar a ver que, não, se eu sou magra, eu sou aceita. Como que a gente vai lidar com isso, cara? Olha, bom desafio. Acho que vamos precisar de muito mais gelado para conversar sobre isso. Não, e aí assim, esse negócio de compensar, eu fico bem preocupada. Mas você sabe que esse negócio, por exemplo, assim, eu sempre fui grandona, gente, eu tenho quase 1,80m. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha esse mesmo peso e tal, então eu sempre lidei com isso. Eu nunca tive problema, mas eu vinha, meninas, realmente, de fazer dietas assim, você não vai passar mal. Uma folha de alface. E depois desregula totalmente também o sistema. Pode ter diabetes, desenvolver pressão, problema cardíaco, né, Carol? Sim. Normalmente a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas com esse momento, né? O momento presente ali de aparentar um corpo, uma imagem e tudo mais. Mas realmente, todos esses comportamentos, eles podem gerar muito risco para o futuro, né? Para o envelhecimento, para enfim, né? Ao longo da vida. Muitas vezes a gente não vai ter uma consequência tão drástica agora, mas a gente pode ter uma consequência mais no futuro, ou mesmo se for um comportamento realmente muito intenso, e a gente falando de transtorno alimentar, a gente pode realmente ter riscos ali até de vida, né? Então é muito triste a gente perceber que esse movimento dos corpos diversos, ele tá perdendo cada vez mais força, e a gente tá voltando, né? Parece que a gente nunca fica tranquila, né? A gente tá evoluindo, parece que a gente tá indo pra um caminho diferente, aí alguém desvia a rota e a gente se perde de novo, né? Qual que é a principal dica que você dá agora para as pessoas que estão indo para a ceia, né? E para depois, pós-Natal, Ano Novo, começar um 2026 diferente?
traz alguma dica, alguma coisa legal assim para os seus pacientes e para a gente também, né, Paty? Eu acho que é muito interessante a gente pensar um pouco, né, nesses nossos comportamentos, questionar um pouco mais sobre como que a gente está se relacionando com a comida, né? Se a gente está sempre com medo de comer, se a gente está sempre se preocupando com cada colherzinha de sorvete que a gente tomou, ou se a gente está tentando, né, ter uma relação mais em paz mesmo com a comida, se a gente está se sentindo confortável com o nosso corpo, ou se a gente está fazendo coisas que talvez possam trazer algum dano para o nosso corpo. Não é um trabalho fácil, não é simples, né? Mudar esse olhar, cuidar de si, mas é super possível, né? E talvez a longo prazo a gente vai acabar sentindo muito mais tranquilidade, muito mais felicidade mesmo, né? De poder se olhar lá no futuro e falar, nossa, eu consegui me libertar disso, eu consegui viver uma vida mais tranquila comigo mesmo, sem tentar me encaixar em padrões o tempo todo, né? E uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente também, né? Tô fazendo isso pra me agradar, pra agradar alguém, pra ficar saudável, com saúde ou pra ficar na moda, né, Paty? Tentar no padrão. Padrão de quem? Quem que estipulou, né? Segundo a Patrícia Mora, ela é contra o padrão, né? Porque a beleza, ela habita na diferença. A pessoa sabe, tá claro, porque existe o escuro, e assim vale pra tudo. A gente vê as diferenças, é o que faz beleza pra vida. Se fica todo mundo igualzinho, a gente não vê beleza na vida. Sim. Por falar em diferenças, para o público mais maduro, pessoas que estão encarando aí, né, as mudanças hormonais, perimenopausa, menopausa, existe a reclamação bastante recorrente de acúmulo de gordura abdominal por meio do processo de menopausa. É interessante ter um acompanhamento nutricional. Sim, pode ser bastante interessante. Cada mulher vai vivenciar esse momento, né, de vida de uma forma única. A gente tem algumas coisas que são similares, parecidas, mas cada mulher, né, a gente está falando de não seguir padrões, né? Então, cada mulher vai ter o seu padrão, nesse sentido de cada um tem o seu padrão, né? Não tem um padrão único, tem um padrão padrão. Então, a gente vai perceber que algumas coisas vão mudar. Talvez sim, um acompanhamento nutricional pode ser muito vantajoso para a gente entender, né, essas histórias de vida, essas questões de saúde, que talvez seria interessante adaptar na alimentação para ter uma melhor qualidade de vida, ou mesmo lidar com aqueles sintomas que estão mais presentes no tratamento. Eu acho que o tratamento nutricional tem muitos benefícios. Eu acho que uma mulher consegue, né, ter muito mais qualidade de vida nessa fase. E com relação à suplementação, é interessante para esse tipo de público, e o nutricionista acaba suplementando, porque às vezes não come alguma fruta, alguma vitamina, alguma coisa, o nutricionista também consegue fazer esse tipo de orientação, né? Sim. Normalmente a gente solicita exames de sangue, ou mesmo, né, avalia os exames que o paciente já tem, e por ali a gente consegue ter algumas informações importantes, né, sobre saúde e entender quais suplementações, se precisa mesmo de suplementação. E normalmente também o paciente vai contar um pouco da história, né? Então, as queixas, os sintomas, as coisas que ela está sentindo, isso também nos dá pistas sobre o que pode estar faltando, o que pode estar sobrando, o que a gente ajusta para cá, o que a gente ajusta para lá. Então, a suplementação ela é sempre interessante, mas não necessariamente todo mundo precisa de uma suplementação. Né? O que serve para um não necessariamente serve para outro. Porque nessa fase, às vezes, a vizinha tá tomando isso, a vizinha tá tomando aquilo, eu vou tomar também. Às vezes você tá gastando um valor muito alto com coisas que você nem precisa, às vezes você precisa de outra coisa. E aí a gente tem esse costume mesmo, né, de ouvir alguma coisa que alguém cantou e pegar, né? E algumas coisas são boas, e algumas coisas não. Ou, como você falou, né? Às vezes é bom para um, mas pega uma outra coisa. Então, já que você tem esse dinheiro para investir no suplemento, compra um suplemento certo para você, né? Investe no lugar certo. Não sei se você percebeu, mas ao longo da nossa gravação tá aí, né? Barulho de música, cada hora tocando, porque nós estamos na beira da rua, né? Então tem todo tipo de barulho. E dezembro é uma grande sexta-feira todos os dias, né? Todo dia tem barulho, todo dia tem alguém com festa. Tem fraternização, tem Papai Noel. Em casa tem muito doce. Tem comida boa. Mas em casa a gente não tem hábito de fazer ceia, coisas muito tipo. Tá vendo? É diferente. A gente falando sobre
comportamento de comer coisas diferentes. Na casa da Vanessa Nada diferente, gente, nada. É mais um dia normal. Às vezes, assim, um dia do Natal, um almoço de domingo, mas não tem. Quando a gente era pequeno, minha avó era viva, tinha leitura. Não tem mais isso. Pode, de vez em quando pode, né, Carol? Com certeza. Uma vez por ano. Essa é a graça da vida, né? A gente tem que ter esses momentos. Senão, comer é fonte de prazer, a gente tem que ter isso em mente. Fonte de muito prazer. Vamos encerrar? Como que você fala? Eu tenho aqui gelato que tá derretendo, da Carol também. Fábio, ative o sininho, se inscreva no canal. Isso daí é com você, virou o seu... Eu queria, antes de encerrar, dar um testemunho. Diga. Sobre essa questão de distúrbios comportamentais, alimentares e tudo mais. Eu sou filha de mãe obesa. Minha mãe só foi muito magrinha até o casamento. Depois da primeira gestação, ela teve problemas com quem viria a ser a minha irmã mais velha. Teve vários problemas, ganhou peso e nunca mais perdeu. Perdeu agora, após a menopausa, alguns quilos por causa de diabetes. Então eu fui uma criança e uma adolescente que vivenciou a mãe tentando emagrecer a todo custo. Qualquer lugar que falasse assim, ali naquela esquina, tem uma pessoa, ela ia. Qualquer coisa ela fazia. Então, e era aquela coisa assim, a família inteira entrava de dieta para facilitar a vida da sua mãe, né? Ela tem que cozinhar, então... No que isso o que isso me gerou? Eu fui uma pré-adolescente até, e uma adolescente e uma jovem adulta com compulsão alimentar. Demorei muito para desenvolver um bom relacionamento com a comida. Eu tinha culpa e eu restringia muito a minha alimentação normalmente. Imagina isso com 12, 13, 14 anos. Só que quando eu tinha acesso a alguma coisa, eu comia até o meu fim. Se você ganhasse uma caixa de bombom... Eu comia até o final. Só que assim, se eu comesse uma caixa de bombom que era da casa, não minha. Eu me dava o trabalho de correr na venda da esquina e repor para que ninguém percebesse que eu tivesse comido. Desespero, né? Sabe? Então eu ia... Só que assim, era uma caixa de chocolate. Já que eu comia a caixa de chocolate, eu vou comer o pão que eu não comia a semana inteira. Já que eu comia o pão, eu ia comendo, né? Até passar mal. Mas aí você engordava? Você era magrinha? Pois é, aí vinha a lei da compensação. Depois que você come, vem a culpa. A culpa que depois assim, que você matou alguém. 3 dias sem comer. Só água. Só que como era um ambiente que era muito normalizada a questão do emagrecimento, eu falava assim para as pessoas da casa, meu pai, minha mãe, eu estava fazendo um jejum. E estava recuperando, né, também, assim, porque eu como muito, então eu vou querer... Não, ninguém sabia que eu tinha comido. Aí que tá a questão da compulsão, como se você fosse um adicto, independente químico. Você faz escondido, porque é muito feio. Só falava que, sei lá, era um jejum espiritual, fiz promessa, entendeu? Isso por muitos anos. Depois de casada, inclusive, carreguei isso. Por muitos, muitos anos. Na terapia você conseguiu se... Aí eu tinha a desvantagem de não ganhar peso. Então, quando eu levava isso para algum médico, eles não acreditavam. Mas aí é uma questão biológica. O meu corpo dá um jeito de queimar aqui. Mas e a questão psicológica? Que é o que quase mata a gente, porque sem contar que toma laxante, faz o jejum, o corpo fica no ânimo, sai um ápice de energia e um negócio louco. Maluco. Igual a você já deve ter pego outros pacientes assim também, né, Carol? Sim. Esse ciclo, ele é muito comum, né? Infelizmente, ele é, como a Paty falou, ele faz muito sofrimento, né? E normalmente, infelizmente, ele é normalizado. Pois é. Né? De uma paciente por ser magra, ir ao médico, a gente tem ali poder ter uma suspeita de algo não estar bem, mas é descartado qualquer coisa. É coisa da sua cabeça. Eu ouvia isso, coisa da sua cabeça. Você só deve ter comido um pouquinho a mais. E esse é o grande risco. Pensando que hoje as jovens começam, desde a gente, né, em revista, né, a nossa influência da época, ela era muito mais... Não que ela não fosse perigosa, mas talvez ela era menos intensa, que era revista uma vez por mês, uma vez a cada tempo. Agora é o tempo todo, jovens com seus celulares muito cedo, acompanhando esses perfis
enfim, que valorizam demais a magreza e tudo mais. Então, fica muito mais delicado a gente pensar nisso hoje em dia, né? Coisa na nossa cabeça, vai ficar para o próximo programa, porque eu quero falar ainda sobre aquela questão médica, né? Os médicos que não estão preparados aí para falar sobre menopausa, coisa de cabeça, você é maluca. Acho que tá chovendo de comentário no meu Instagram, então no próximo a gente fala sobre isso. Carol, obrigada, viu? O diretor já falou que a gente já estourou o tempo. Obrigada, meninas. Foi muito bom conversar com vocês. Foi ótimo. Tomar um gelado. Pois é, maravilhoso. Meio-dia, eu tô feliz. E se vocês gostaram do conteúdo, da maneira que a Carol trabalha, nós vamos deixar o arroba dela direitinho no Instagram. Acompanhe as publicações dela. Marque uma consulta no começo do ano. Vem tomar um sorvete. Pois é, tá vendo? Vou tomar um sorvete para nutricionista. Bom, vou passar pra vocês. Não gosto muito de comida, não. Eu prefiro sorvete. Você e 99% da população. Pessoas, é. Obrigada, gente, por chegar até aqui mais uma vez com a gente. Espero que você já esteja inscrito no canal. Se não tiver, não perde tempo não. Se inscreve aqui embaixo, rapidão. Deixa um joinha nesse vídeo, compartilha com as amigas. Se você conhece alguém que precisa esse pequeno toque, essa orientação, compartilha com ele em especial. E segue a gente no Instagram do Com elas, @SJ. Feliz Natal! Feliz Natal, boas festas!